Olá, bom dia ou boa tarde, independentemente do horário que você esteja nos assistindo. Eu me chamo Crisiele Petri e, juntamente com as minhas colegas do segundo semestre de Direito, estaremos apresentando para vocês na matéria de métodos consensuais de resolução de conflitos, um tema bastante importante que vai ajudar bastante a nossa sociedade nos tempos atuais e também merece ser estudada, que é a negociação. Para ajudar a gente nessa pauta, nós trouxemos uma doutora bastante renomada nesse assunto, que é a doutora Camille Costa. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mais de 10 anos de atuação em contratos, propriedade intelectual, novos negócios e resolução de conflitos. A ampla experiência em gestão empresarial por sua atuação na Falcone Consultores de Resultados. Possui formação em negociação em Harvard. Então, a nossa doutora, ela vai apresentar aqui para vocês esse tema. Nós entrevistamos pessoas na rua para saber como era o conhecimento de pessoas populares mesmo, para sabermos, né, qual o conhecimento de vocês, como vocês interagem quando o assunto é negociação. Então fique com o vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo? Como que é o nome do senhor? Eduardo? Eu sou a Bianca, estudante de Direito, prazer. Posso fazer algumas perguntinhas rapidinho? Sim. O senhor sabe o que é uma negociação jurídica? A negociação é um método usado para entrar num consenso em relação ao assunto, seja compra de carro, seja compra de imóvel. Ah, sim, o senhor já usou esse método alguma vez na sua vida? Sim, formal e informal, né? Inclusive eu tenho um assunto, uma dúvida. Eu gostaria de saber o que é essa negociação jurídica. Então, Eduardo, negociação jurídica significa sempre que é necessária uma tomada de decisão conjunta, né? Porque vamos lá para o conceito de negociação. Negociação é qualquer processo de comunicação para uma tomada de decisão eu com alguém, né? Por isso conjunta. E a jurídica entra em cena quando é necessário olhar para o direito. Ou seja, alguma negociação, alguma tomada de decisão que influi, que precisa olhar para questões jurídicas, para questões legais, para o direito em geral. Então, se a gente pensa num exemplo de compra e venda, pode ser uma negociação jurídica quando essa compra e venda precisa de um contrato, por exemplo. Né? Então, para fazer a compra e venda de um apartamento, a compra e venda de um carro, a compra e venda de uma empresa, né, é necessário, além da negociação de valores, de outros detalhes importantes, fazer de fato a verificação se isso tudo está dentro do direito, se isso tudo está legítimo, para que possa ser redigido posteriormente o contrato. Então, a negociação jurídica ela tem esse viés, ou seja, uma negociação como a gente conhece, né, o conceito de negociação, esse processo de comunicação para uma tomada de decisão, onde existe a necessidade de observância do direito. Também a negociação acontece, a negociação jurídica, por exemplo, em casos de conflito. Quando existe um conflito entre duas partes e ao invés de pedir para o juiz decidir, ou seja, ao invés de ir para o judiciário, as próprias partes, empresas, pessoas, querem tentar resolver o problema. Então elas vão pedir o auxílio de um advogado ou de uma advogada para que possa fazer uma negociação envolvendo os limites jurídicos, por isso a gente traz negociação jurídica para resolver um conflito. Então, em resumo, Eduardo, a negociação jurídica ela tá tanto para fechar negócio, né, para fechar contratos, para fechar parcerias, e que precisa do auxílio jurídico para depois ser redigido, por exemplo, um contrato, um termo, algum documento para selar esse negócio, essa parceria, e também pode ser utilizada para resolução de conflitos. Então, a negociação jurídica tem esses dois vieses. E Vera? Boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome? Vera, você? Meu nome é Débora, eu sou estudante de Direito. Poderia fazer umas perguntas para a senhora? Sim. Eu gostaria de saber se a senhora sabe o que é uma negociação jurídica. Olha, não entendo muito disso, mas geralmente eu acho que é usada para compras, vendas de carros, imóveis, né? Exatamente. A senhora já usou negociação jurídica na sua vida? Sim, no nosso dia a dia sempre a gente usa, né? E esse método de vocês jurídico, a gente é gratuito ou tem que ser pago? Nós vamos receber uma explicação da doutora agora nesse momento. E Vera, sobre como se contrata para fazer uma negociação jurídica, é como contratar um advogado. A diferença é que esse advogado ou advogada não está sendo contratado para
ir para o judiciário para fazer uma ação judicial lá perante o juiz. Não, ele está sendo contratado ou contratada para te auxiliar a negociar ou uma compra e venda, ou a entrada em uma empresa, uma parceria, negociar com fornecedores, tantas coisas que a gente negocia na nossa vida, né, para fazer as coisas andarem. Então esse advogado ou advogada te ajuda a fazer essa negociação com toda a técnica, toda a metodologia, para que ela aconteça da melhor forma, para que você se sinta muito bem e a outra parte também se sinta bem. É o que a gente chama da negociação ganha-ganha, ou seja, você sente que está ganhando e a outra parte também sente que está ganhando. Então, para essa negociação de negócios, compra e venda, parcerias entre empresas e fornecedores, como eu falei, se contrata advogado para auxiliar com métodos e técnicas que isso funcione da melhor forma para todos e depois seja traduzido em um documento, um termo, um contrato para formalizar essa negociação. E a negociação que eu comentei antes para o Eduardo de resolução de conflitos, aquela negociação onde existe um conflito, deu problema, mas ao invés de pedir para o juiz julgar, ao invés de ir para o judiciário, as partes tentam resolver entre elas, né? Então tentam negociar. E nesse caso também se contrata um advogado ou uma advogada para auxiliar que essa negociação aconteça e usando metodologias e técnicas, como eu comentei, o ganha-ganha, para que todos se sintam satisfeitos, mesmo quando a negociação acontece a partir de um conflito. Então, essa metodologia que eu comentei, que se usa na negociação e na negociação jurídica, tem suas origens lá em Harvard, lá nos anos 60, 70, com o professor Roger Fisher, William Ury e Bruce Petrow, que criaram essa metodologia da negociação, que eles chamaram baseada em méritos, baseada em princípios. Então, são princípios e méritos que vão ser colocados em prática para que a negociação alcance bons resultados para todos os envolvidos. Então, nessa metodologia vai se buscar em primeiro lugar os interesses reais, as motivações, aquilo que faz com que as partes estejam ali negociando, seja um negócio, como a gente já comentou, seja um conflito. O que elas buscam, quais os objetivos, o que elas almejam. Então, primeiro se foca nesses interesses, para que depois possam ser criadas várias formas de solucionar essa questão e de trazer como um bom resultado para a negociação. E uma série de critérios objetivos para guiarem essa tomada de decisão, sempre levando em consideração a realidade, para que seja uma comunicação efetiva entre todos os envolvidos, preservando a relação. Mesmo quando existe conflito, é possível restaurar e preservar a relação e chegar a resultados que sejam benéficos para todos. Então, essa negociação jurídica, a partir da metodologia chamada ganha-ganha, metodologia baseada em princípios, com suas origens em Harvard, como eu comentei, é possível, é cada vez mais necessário, inclusive, né, que as partes consigam chegar aí a bons resultados. Tanto nos seus negócios, né, Eduardo, compra e venda, parcerias, quanto em eventual resolução de conflitos. Então, cada vez mais a negociação sendo utilizada com métodos, técnicas para promover aí a melhoria das relações e o alcance de melhores resultados. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Obrigada também à profissional Camille Costa, que aceitou participar da nossa gravação para tirar as dúvidas dos nossos entrevistados. Esse vídeo foi um trabalho feito para a matéria de métodos consensuais de resoluções de conflito, tendo a negociação como nosso principal foco do tema. Ele foi feito por nós, estudantes do segundo semestre do curso de Direito, com o intuito de informar melhor vocês sobre o assunto em questão. Novamente, eu agradeço a atenção de todos.